Uma pessoa pergunta por que o nível de compreensão entre as pessoas, em geral, caiu tanto. Por que há tanto conflito nas relações? Sim, porque estão esgotados já os prazos para a gente se relacionar como personalidades. Esses prazos já esgotaram. Então, qualquer relacionamento hoje em nível de personalidade dificilmente será harmonioso, porque já está esgotado esse prazo. As pessoas já deviam estar se relacionando em nível de alma e não mais em nível de personalidade. Os prazos esgotaram. E como devemos fazer para transmutar as energias negativas? Pergunta uma pessoa. Bem, mantendo a mente positiva, não pensando em negatividade e vendo o negativo muito de passagem só para constatar e tomar alguma providência, mas não manter a mente ali, principalmente nos aspectos negativos das pessoas. Então, isto é a forma de se transmutar as energias negativas. Aí as energias negativas são transmutadas naturalmente. A gente nem se ocupa disto. E uma pessoa pergunta se ao invocarmos o nome de Jesus, se estaremos invocando a hierarquia crística. Esse nome Jesus era o nome que se aplicou àquela entidade quando ele era mestre ascensionado de sexto raio. Mas aquele mestre ascensionado, isto é, Jesus, desenvolveu muito, evoluiu muito, e hoje este nome já não representa mais o que ele é. Então por isso que hoje se chama Jesus de Samana. Não que ele tenha trocado de nome, mas Samana tem incluído neste nome, nesta vibração, o que Jesus está fazendo hoje. Isto é, ele está canalizando a essência solar para que ela flua sobre este planeta. Ele é o principal canal de essência solar neste planeta. Então por isso se chama Samana. E ele trabalha como canal desta essência solar pela consagração do planeta. Então a missão dele é muito superior àquela do tempo de Jesus. E não só ele está na hierarquia crística, mas ele rege hierarquias inteiras, todas crísticas, porque é o Cristo que está regendo neste sistema solar. Então ele hoje rege hierarquias inteiras e rege também conselhos, dos quais nós não temos notícia, porque são conselhos para vários níveis do planeta, inclusive os níveis intraterrenos. E a energia de Samana atualmente está focalizada no centro de Mistritlan, que é o centro fundamental neste planeta. E uma pessoa pergunta como desenvolver a terceira visão. Bem, há duas formas dessa visão interna ser desenvolvida. Uma é através de técnicas de exercícios ou de magia. Mas isto leva a pessoa a ficar vendo coisas que ela não compreende. Ficar vendo coisas que ela não sabe o que é, que ela não sabe do que se trata. Então, pode ser muito perigoso, porque a pessoa pode ficar sugestionada pelas próprias coisas que ela vê e ela não sabe interpretar. Então, por isso que a gente não busca desenvolver esta visão. Esta visão deve ser desenvolvida à medida que a alma vai evoluindo e que a alma vai passando para o indivíduo aquilo que ele deve ver. Então é a alma que desenvolve esta nossa visão. Não é a personalidade com exercícios. Porque com exercícios, com drogas, as glândulas da cabeça podem ficar superestimuladas. E os centros da cabeça pode começar também a se desenvolver. E os centros da cabeça e as glândulas da cabeça produzem estas visões.
Então isto é muito perigoso, porque a gente vê que não sabe interpretar. Se não foi a alma que abriu esta visão, não vem também a interpretação daquilo que se vê. Uma vez eu fiz uma pesquisa com alguém que tinha esta visão aberta por várias técnicas de magia. E tudo que ela via da minha vida, do passado, do presente e do futuro, tudo que ela via era como uma história em quadrinhos. Era como se ela estivesse lendo uma história em quadrinhos e não sabia o significado de nada. E também não sabia por que as coisas aconteciam assim. Não sabia por que as coisas aconteceram no passado daquela maneira, não sabia por que as coisas eram assim no presente e muito menos sabia por que as coisas iam ser daquela forma no futuro. E depois eu fui então fazer uma pesquisa com alguém que tinha essa visão, mas não assim, tinha esta visão aberta pela alma e era completamente diferente tudo. Tudo era completamente diferente. Nunca a pessoa me disse o que estava vendo, mas a pessoa me dizia o que ela estava interpretando. Então aí tinha sentido. Então aí era útil, aí era evolutivo. E era muito diferente um tipo de visão do outro. Aquela que foi aberta por técnicas e por magia e aquela que foi aberta pela alma internamente. Uma pessoa teve 3 vezes o mesmo sonho. No primeiro, ela se via no alto e uma amiga lhe pedia que ela não descesse. No segundo, ela estava sobre uma pedra e alguém lhe dizia também que não descesse. E no terceiro, ela se encontrava na sacada de um prédio sem saber se descia ou não. E ela resolveu não descer. E esta mesma pessoa que sonhou essas 3 coisas, isto é, que não é para ela descer de nível, não está claro aqui, que é para ela se manter no nível em que ela conseguiu chegar, ela, às vezes, ao acordar, percebe que demora algum tempo para se dar conta do que está acontecendo. Ou seja, ela demora para perceber que estava dormindo e que agora está acordando. Ela fica naquele momento um pouco incerta de onde está. Então, isto é uma tendência que a pessoa tem de trabalhar e de funcionar durante o sono, de servir durante o sono. Então, por isso que na hora de acordar ela não sabe onde está, não sabe se acorda ou não. É porque ela teria que aproveitar melhor as suas horas de sono. Então teria que considerar o sono não como a maioria das pessoas considera, cair na cama e dormir só para se restaurar e tudo. A pessoa tem que considerar o sono como uma outra oportunidade de serviço. Porque durante o sono nós podemos servir em certas coisas, em certos setores, que despertos não podemos. Então nós podemos servir aqui despertos externamente e podemos servir também dormindo, enquanto dormimos. E esta pessoa está sendo pressionada para se dedicar a esta vida de sonho ou de sono. E isto é muito simples. Basta que a pessoa compreenda isto e antes de adormecer ofereça sua noite para o seu eu superior. Pode ser que ela tenha consciência do que vai acontecer em seguida e pode ser que ela não tenha consciência. Mas se o problema passar, se ela não tiver mais problemas com isso, e se estiver acordando, despertando bem naturalmente, é sinal que está acontecendo. A gente não precisa ter consciência das coisas internas. E aqui veja, uma pessoa escreveu uma longa carta contando tudo o que se passou com ela desde os 3 anos de idade que ela se recorda. E ela, com isto tudo muito vivo na memória, e precisa de muita ajuda, porque ela tem necessidade de contar estas coisas,
Mas todas as vezes que ela conta estas coisas para as pessoas, para o marido, para os filhos, para os amigos, ela vai ficando cada vez mais triste. A reconstrução do passado, nós ficarmos recordando o passado e narrando o passado para outras pessoas, isto é a técnica psicanalítica. É uma técnica material de lidar com estas coisas. O trabalho espiritual não é isto. O trabalho espiritual não é você ficar lembrando do passado. Não é você ficar reconstruindo o que aconteceu. E muito menos ficar contando para os outros a sua vida. Isso não é o trabalho espiritual, isso é o trabalho psicanalítico. O trabalho espiritual é você se aceitar como você está naquele momento e viver o presente da melhor maneira possível. Isto que é o trabalho espiritual. Então, entre pessoas que trabalham juntas, se vê o momento presente, se ajuda o desenvolvimento do presente, daquilo que está acontecendo naquele momento, sem nenhuma necessidade de recordar o passado e nem de cogitar sobre o futuro. Senão nós estamos fazendo psicanálise ou coisas parecidas, mas não trabalho espiritual. O trabalho espiritual é no momento presente, é naquele momento que se passa. Então, para a gente ajudar uma pessoa, ou para a gente trabalhar junto com uma pessoa, às vezes não precisa saber nem o nome da pessoa, não precisa saber nada da pessoa, tem nada a ver com isto. Não é neste plano que se trabalha. Agora, tem pessoas que necessitam de tudo isto porque estão habituadas com essas histórias. Estão habituadas com as histórias em quadrinhos. Mas, se fizerem esta experiência de estarem bem unidos com a própria alma e unidos com a alma do outro, vocês vão ver que vocês vão encontrar uma pessoa e conviver com ela sem conhecê-la, sem saber nada dela. E vai tudo muito bem. Aliás, pode ir até melhor do que se ambos conhecessem certos detalhes que não têm mais valor nenhum, porque já são cinzas, coisa que já aconteceu, que já queimou e que se fica ainda trazendo para o momento presente inutilmente. Isso é uma experiência que vocês podem fazer. Então, ontem nós estávamos vendo que a vida grupal está sendo dinamizada pela hierarquia espiritual do planeta, está sendo ajudada a funcionar e que isso é uma possibilidade de as pessoas se reunirem em grupos de serviço e ajudados pela hierarquia. Mas para isso nós vimos que as consciências das pessoas devem estar tentando se relacionar e contatar os níveis supra-humanos e não aqui em nível de personalidade. Então, se vocês estão se relacionando em nível de personalidade, não esperem que a hierarquia vá se envolver com isto, porque a hierarquia está trabalhando outro nível, está trabalhando o nosso relacionamento superior com os outros seres, com a vida e com tudo mais. E os relacionamentos terrestres, os relacionamentos humanos, os relacionamentos aqui no dia a dia, decorrem como consequência desse outro. Então a hierarquia não fica se envolvendo com o que se passa aqui entre nós. Que hierarquia seria esta? Não é? Então não está se envolvendo com isto aqui. A hierarquia está cuidando do nosso relacionamento superior. E para isso nós temos que ter uma intenção de fazer este tipo de relacionamento. Nós temos que ter esta intenção, temos que ter esta ideia e temos que estar buscando isso. Então, isto vai se aperfeiçoando. E aí vocês vão notando que tanto as qualidades das pessoas quanto os defeitos das pessoas são usados para fazer este relacionamento correto, para fazer esta engrenagem correta no dia a dia e no serviço. Então, no relacionamento comum, no relacionamento humano normal, você fica considerando o defeito do outro, considerando a qualidade do outro,
neste relacionamento, você está relacionando com o outro como um ser anímico. E tanto as qualidades servem nesse relacionamento, quanto os defeitos também servem. Principalmente quando é um grupo de serviço, principalmente quando é um grupo espiritual a serviço. Aí é que a gente vê nitidamente que os defeitos de certas pessoas, as limitações de certas pessoas, é aquilo que precisa naquele momento, naquele lugar e naquela tarefa, e não só as qualidades. Então, é muito diferente esse relacionamento. É uma outra compreensão de estar em sintonia e de estar junto com os outros. Bom, depois nós estávamos vendo também, não é, que o nosso trabalho, hoje em dia, está dividido em 3 etapas, em 3 departamentos, não? E estávamos vendo que o terceiro é muito importante. A este terceiro, nós teríamos que nos dedicar com muita firmeza, que é nós procurarmos os meios de comunicação com os mundos distantes. Mundos distantes não são mundos que estão longe lá em outros planetas. Mundos distantes são mundos que não são este, que são internos, que podem estar nesta própria Terra, como podem estar em outras partes do espaço, dos céus ou dos planos interiores. Então, os meios para a comunicação com esses mundos distantes é isto que nós teríamos que ver. Nós estamos realmente, isto é, os grupos espirituais verdadeiros, os grupos espirituais autênticos, estão realmente no limiar de receberem esta tarefa bem claramente. Este grupo espiritual, quando recebeu esta tarefa, produziu vários livros falando sobre estes mundos. E outros grupos espirituais também produziram vários livros, vários ensinamentos falando destes mundos. Eu me refiro aos grupos do Agni Yoga, não me refiro a outras coisas. Então, esses grupos que se referem aos mundos distantes, esses grupos tomam ângulos deste ensinamento, ângulos destes mundos diferentes, para que este ensinamento, esse despertar para os outros mundos, para os mundos distantes, seja bastante efetivo. Nós aprendemos que, embora a hierarquia esteja nos ajudando, embora nós tenhamos a ajuda para nos aproximarmos destes mundos, e há até relatos, inclusive nos nossos livros, de seres que são levados por naves a estes mundos, de seres que são levados em corpos astrais a estes mundos. Então existe todo um processo, existe toda uma possibilidade, tudo que está disponível para que isso aconteça e para que isto se dê. Isso tudo está disponível. E isto começa a acontecer quando nós, como seres ou como corpos, ou no caso de sermos transportados com os corpos, nós termos nos tornado um laboratório. Nós somos transportados para um outro mundo ou somos transportados para uma outra dimensão, para uma outra civilização, para que os nossos corpos, para que as nossas células físicas ou sutis, para que o nosso corpo etérico, o nosso corpo astral ou o nosso corpo mental possa receber transformações alquímicas, alquímicas no sentido oculto. Então, para isso é que nós vamos ao mundo distante. Nós não vamos lá para fazer turismo espiritual, nem para conhecer pessoas. Nós somos transportados para esses mundos, entramos em contato com esses mundos, levados pela hierarquia ou levados por outros irmãos que podem nos ajudar nesse processo, para que os nossos corpos passem por uma química, porque os nossos corpos façam a experiência de estar numa outra dimensão, de estar numa outra vibração, para que os nossos corpos façam a experiência de estar em contato com seres que têm corpos mais sutis,
que já estão passando por processos alquímicos mais avançados. Então é isto que nós vamos fazer nos mundos distantes. Nós vamos lá para aprender, vamos lá para nos adaptar, para adaptar os nossos corpos. Mas para isso, precisa que os nossos corpos não sejam estáticos, que os nossos corpos não estejam cristalizados na sua maneira de ser. Então nós não podemos controlar a nossa ida para mundos distantes. Isto acontece quando os nossos corpos estiverem preparados para serem um laboratório de novas energias, de novos impulsos, de novas vibrações, que é para que a humanidade vá se sutilizando, para que a humanidade vá se preparando para entrar em contato com essas dimensões e com esses mundos. Esta civilização, ou qualquer outra civilização, ela não desenvolve se não tiver contato com uma civilização mais avançada. Então, uma das formas de uma civilização como esta avançar é que membros desta civilização tenham contatos com civilizações mais avançadas. Porque aí eles desenvolvem certas coisas e trazem para esta civilização os impulsos, as mudanças, as vibrações que vão fazer com que isto evolua. E vimos também que para nós procurarmos a comunicação com esses mundos, nós precisamos de criatividade e precisamos de destemor. Isto é, nós precisamos de ter uma mente, precisamos de ter uma índole criativa. Criativa é ao contrário de estagnada. Não está inventando coisa, imaginando coisa. Isso não é ser criativo. Isso é ser inventor. Criativo é outra coisa. Criativo é você estar disposto, é você ter os meios nos seus corpos, nas suas células, para você se transformar, para você se transmutar, para você ser outro. Isto é que é ser criativo. Isto é, você vai participar da criação do seu ser, da renovação do seu ser. Você é criativo, você está criando dentro das tuas células, dentro dos teus corpos, dentro da tua mentalidade, dentro do teu temperamento. Então isto é criatividade, não é? Nesse sentido. E destemor quer dizer você não ter temor, você não ter dúvidas, você não ter medo de ser uma coisa que você não sabe o que vai ser. Porque quem é criativo, neste sentido, não precisa saber o que vai ser. Ele está simplesmente criando. E tudo aquilo que está surgindo, para ele está bem. Porque o que ele quer é criar. Ele não está preocupado com o que ele vai ser. Ele não tem medo de passar por uma profunda transformação e, eventualmente, nem conhecer mais a si mesmo. Porque um ser verdadeiramente criativo, ele vai mudando, ele vai se transformando e ele vai se desconhecendo sob certos aspectos. Então, para isso é preciso realmente não temer, não ter medo. Porque nós nos sedimentamos em certos níveis de consciência, em certas formas de ser, aprendemos a lidar com o mecanismo desses setores nossos e depois ficamos com medo de estarmos enfrentando coisas novas e de estarmos encontrando, eventualmente, novas tendências em nós mesmos. Porque o criativo muda tanto, o criativo se transforma tanto e tão rapidamente que ele precisa mesmo ser muito corajoso. Porque ele vai sentindo aquela mudança, ele vai sentindo que está sendo recriado, que está renascendo, que está se transformando e precisa que ele esteja muito desimpedido, muito desapegado da sua situação atual, do seu modo de ser, do seu jeito de ser. Porque se ele mantém o jeito de ser dele, se ele mantém a sua forma de ser, o seu temperamento, por exemplo, ele não consegue criar nada além de coisa muito superficial em si mesmo. E vimos então, também ontem, que nesse trabalho o auxílio mútuo é muito importante, porque essa criação engloba todos, engloba tudo, e é preciso
muito auxílio para fazer isto. Não só auxílio da hierarquia, mas é preciso também que esses nossos irmãos que convivem conosco e que são parte do nosso ser, abençoem estas coisas. Então, aqui precisa auxílio mútuo. Auxílio mútuo não é você ficar segurando o outro para não cair. Auxílio mútuo, o outro precisa da sua bênção para que as coisas sejam realizadas nele. Você precisa abençoá-lo para que ele possa ser criativo, para que ele possa se recriar, para que ele possa ser outra pessoa, outro ser. Então isto é um auxílio mútuo. Um está sempre abençoando o outro, um está sempre alegre porque o outro está se transformando. Isto é auxílio mútuo neste nível de processo. E se existe o auxílio mútuo, se nós estamos nos auxiliando uns aos outros a descobrir as coisas, a sermos diferentes, apoiando o outro quando o outro está mudando, quando o outro está se transformando. Veja, a tendência normal não é esta. Quando o outro começa a se transformar, primeira coisa que você vê, ele não me serve mais. Assim ele não me serve. Ele me serve como ele era. Assim não. Não é? Então, sem esse auxílio mútuo, sem esta compreensão da necessidade do outro renascer, da necessidade do outro não continuar a ser como ele é, isto aqui, se houver, então nós vamos ter o auxílio invisível também. Vem um auxílio invisível, vem uma ajuda invisível e que é fundamental nesses processos transformativos. E aí então entra a hierarquia para ajudar nisso, para auxiliar nisto, mas nós precisamos realmente não ter medo de nos transformar. Porque essas transformações dos criativos não são coisas que eles inventam para ser. Eles não vão se transformando naquilo que eles querem. Isto não é criatividade. A criatividade não diz onde vai te levar. Então você tem que ter coragem para ser criativo. Você tem que ter coragem para canalizar esta energia criativa, que é muito de terceiro raio isto. Então, quando se está falando em criatividade, nós estamos muito ligados ao terceiro raio. O terceiro raio está muito ativo aí. E o terceiro raio não diz como nós vamos ficar. Nenhum raio diz como nós vamos ficar. Bem, procurar os meios para melhorar o plano terrestre, que é uma destas etapas que nós temos tão importantes quanto esta, para melhorar o plano terrestre, nós temos que realmente manifestar os raios. Nós não podemos melhorar o plano terrestre com a nossa disposição. Nós precisamos dos raios para fazer isto. Nós precisamos dos raios e de raios específicos, realmente muito criativos, de raios que dizem respeito a essas mudanças. E vocês podem então examinar os 7 raios. Estamos tratando com raios bem materiais, né? Estamos trabalhando em nível de personalidade. Então temos que ver os 7 raios no que podem nos ajudar em tudo isto. Para nós descobrirmos, para nós entrarmos em contato, para nós nos abrirmos e começarmos a perceber esses mundos internos, esses mundos distantes, esses outros mundos, nós precisamos principalmente do primeiro raio. E este primeiro raio, que é uma vontade dinâmica e uma objetividade, porque não adianta você ser criativo com a cabeça no ar. Você tem que ser objetivo para ser criativo. Então, você tem que ter objetividade, você tem que ter desapego, clareza de visão daquilo que você quer, clareza da sua intenção. Isto tudo é primeiro raio. Então, precisa da ajuda deste raio. E o outro raio necessário para você entrar em contato também criativamente com esses mundos internos, é o segundo raio. O segundo raio, que é uma atração, que é uma força de atração, que é uma força de expansão, uma força de inclusão,
um poder de salvar. Porque você entrando em contato com uma coisa nova, você está se salvando, você está salvando outros, você está em pleno trabalho de salvação, e isto é segundo raio. Então veja que são condições muito espirituais para a gente fazer estes contatos. E além deste primeiro e do segundo, com essas qualidades, nós também temos que usar o sexto raio. Temos que ter esta energia da devoção e do idealismo, porque precisa idealismo para estas coisas. Você com as intenções terra-terra, materialistas, você não desenvolve nem o primeiro nem o segundo raio para fazer isto, para estar disponível para esses contatos. Mas o sexto raio também entra aqui como devoção a isto, como idealismo, e esses três raios juntos, o primeiro, o segundo e o sexto, vão nos ajudar muito aqui. Um bom exercício é nós observarmos esse trabalho dos raios continuamente. Então nós encontramos uma pessoa e assistimos naquela pessoa o trabalho dos raios. Isto faz com que a pessoa receba mais esses raios, a pessoa fique mais disponível para receber esses raios. Então, eu posso ver uma pessoa, posso admirar a harmonia daquela pessoa e eu começar a ver ali o quarto raio. Não a pessoa, porque o que seria da pessoa sem o quarto raio? Seria desarmoniosa. Então, se uma pessoa é harmoniosa, eu procuro ver ali o raio trabalhando. Se uma pessoa é boa, se uma pessoa é inclusiva, se uma pessoa não é crítica, eu preciso ver ali o segundo raio. Eu preciso olhar o segundo raio naquela pessoa para ajudar o segundo raio a acabar de encarnar naquela pessoa. Porque o trabalho dos raios não está terminado na humanidade. Mesmo que a gente seja harmonioso, mesmo que a gente seja inclusivo, mesmo que a gente seja amoroso, por mais que nós sejamos, o trabalho do segundo raio não está terminado em nós ainda. Não está terminado. Então nós precisamos colaborar com o raio. Apenas uma pessoa deu uma nota amorosa, você veja o segundo raio ali. Você diz, mas que belo segundo raio. Porque sem o segundo raio, o que ela é? Uma pessoa. Uma pessoa o que é? É uma coisa que está sendo trabalhada pelos raios. Então os raios vêm antes. Os raios é que nós temos que ter como ponto de relação para ajudar a pessoa. Porque aí você olha, como você olha um raio trabalhando ali, você pode olhar e dizer, oh que bom se aqui tivesse o quinto raio. Então, veja o quinto raio, invoque o quinto raio, não? Para ajudar aquela pessoa, para colaborar com aquela pessoa. Assim, o trabalho, a obra naquela pessoa dos raios vai se completando. Nenhum de nós é completo em nenhum raio. Nós temos um raio em cada plano, temos um raio em cada corpo, mas tudo está muito ainda por fazer, muito por ser aperfeiçoado. Então nós temos que ver, isto é nos raios, é reconhecer a presença do raio. Por exemplo, que raio será que está trabalhando aqui neste momento? Qual é o raio que está trabalhando aqui neste momento? Será que é mais de um? Qual é? Quais são os raios que estão combinando? Será que um raio entra, depois ele se afasta um pouco, entra um outro para ajudar? Será que depois entra um terceiro? Será que ficam os três juntos na mesma manifestação? Nós temos que observar isto. Temos que nos impessoalizar. Temos que ver a energia trabalhando nos nossos semelhantes. Temos que ver a energia construindo os nossos irmãos. Não ficar observando a pessoa, não ficar observando o indivíduo, porque ninguém pode ver o indivíduo está no plano monádico. Quem é que pode ver o indivíduo? Mas você ver os raios, você vê as energias que estão trabalhando naquele indivíduo, nos níveis visíveis, isto é uma forma de nós irmos começando a chegar no indivíduo.
Então eu vejo um indivíduo harmonioso, eu digo, bom, um sétimo raio, que belo sétimo raio, que belo terceiro raio, que belo quarto raio, o raio. E aí isto vai sendo estimulado. O indivíduo vai se tornando cada vez mais isto. E você vai se relacionando com ele em termos de energia, em termos de verdadeira energia, em termos de criação realmente, porque os raios estão criando. Não para a criação em nós. A criação não para. Enquanto nós estamos encarnados, a criação, os raios, estão incidindo sobre nós. Nós tivemos vários trabalhos aqui sobre os raios, mas nunca trabalhamos com os raios assim. Temos muitas fitas sobre os raios, mas nunca trabalhamos desta forma com os raios. Nunca entramos realmente com essa disposição de colaborar com os raios. Então não são pessoas, não é grupo de pessoas, são raios. Raios que estão tentando se expressar, raios que estão construindo, raios que estão criando, transformando o mundo. E para nós fazermos isto, não, nós precisamos dos raios. E nós precisamos viver estes raios, precisamos ir ao encontro destes raios, para eles agirem realmente em nós.